Estou aqui de novo, eu não falei que voltava, então estamos aqui. Vamos agora entrar num outro estilo de resolução de exercício, mas antes, como vocês já estão vendo aí no anúncio da aula, a gente vai primeiro entender alguns processos relacionados ao uso de pronomes versus regência, né? Então veja que a gente ainda está falando de regência de um certo modo, sim, mas a inclinação agora é um pouco diferente. Na verdade, como a gente dizia, regência é um tema que abrange parte significativa do nosso programa, ou seja, crase, uso de pronomes, certas relações de concordância verbal, não é? As próprias questões de regência em si, ou seja, a interpretação de textos, né? Ou seja, a gente pensa sempre que regência domina uma parte significativa do programa de maneira direta ou indireta. Portanto, entender as relações que a regência verbal, que no caso a gente está vendo a verbal, estabelece com outros pontos do programa é fundamental. Então, assim, não adianta você estar aí do seu lado, eu quero memorizar a regência do verbo assistir, quero memorizar a regência do verbo visar. Isso aí é dever de casa, você tem que saber essas regências. Só é pegar a apostila, o material é disponibilizado, né, uma apostila para vocês minha, você vai lá no capítulo de regência, dá uma olhadinha naquelas regências clássicas. Então, essa parte de regências clássicas, você tem que sabê-las, não tem muito o que fugir, não. No mais é exercitar, no mais é fazer exercício, tá certo? Então vem cá comigo agora, a gente vai falar sobre isso daqui, ó. Os complementos, que vocês já sabem que os complementos são os objetos, né? E o uso de pronomes. Bom, a quais pronomes você se refere? Então vamos lá. Eu me refiro a este grupinho aqui, ó. O grupo dos pronomes pessoais oblíquos, né? Então o ou, o a, o os e o as, que terão, olha aí, uma informação fundamental. Eles terão uma função exclusiva de objetos diretos. Olha só, eles têm uma função muito forte de objetos diretos, né? O segundo grupo de pronomes é o lhe-lhes, que tem uma função não exclusiva, veja, não exclusiva, né? Então estou querendo dizer que o lhe-lhes não será apenas objeto indireto. O lhe-lhes pode ser também, eu vou colocar um asterisco aqui, um asterisco vermelho, ó. O lhe-lhes pode ser também adjunto adnominal, como pode ser também, vamos colocar aqui, complemento nominal, tá certo? Ó, pode ser um complemento nominal, perfeito? Então, tanto pode ser um adjunto, como pode ser um complemento, não é verdade? Muito bem. O grupinho metc nos vos, tanto pode ser um, quanto pode ser outro, vai depender do contexto, tá certo? Ou seja, eu não estou dizendo que esses pronomes aqui, o metc nos vos, que eles possam ser, a maneira que queiram, ou objeto direto ou indireto. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que eles operam tanto como objeto direto, quanto como objeto indireto. Mas isso, claro, separadamente, tá? De maneira organizada. Não é um Deus dará aqui, não. Tá? Não é você, tá vendo esse nos ali? Pode ser qualquer coisa, objeto direto ou indireto. Não. Ele vai ser objeto direto, num determinado contexto. Num outro, este mesmo nos pode desempenhar papel indireto e assim por diante. Tá legal? Vamos ver na prática isso. Eu não entendi. Assim, na teoria tudo bem, tá bonitinho, mas eu queria ver na prática como é que isso funciona. Vamos lá, vamos à prática. Olha só. Olha só esses exemplos aqui. O professor viu-lhe na rua. Professor, olha, essa frase, a meu ver, tá ótima aqui no meu ouvido. Eu estou entendendo plenamente o que o senhor está dizendo. Olha, gente, entender você está entendendo, só que há um erro aqui, um erro muito grave, viu? É um erro técnico, ó, a saber, o verbo ver não é transitivo direto, afinal de contas, quem vê algo, vê alguém. Então, gente, eu não posso, olha aqui para mim, olha aqui. Se o verbo ver é um transitivo direto, eu não posso negociar com o pronome lhe-lhes. Vocês entendem? Então, assim, eu tenho um VTD na minha frase. Aí tem um pronome ali se assanhando para entrar na frase. O lhe, eu não posso. Não é porque a regra diz que se eu tenho um VTD, eu só posso usar ou o, a, os ou as, ou aquele grupinho lá, o grupo metc nos vos. Lhes nunca. Entende? Então, assim, esse é um ponto. Isso é cobrado em prova. Putz, grilo, é demais. Demais mesmo, muito. Entendeu? E, não interessa a banca. Aí é uma coisa que é pedida mais no SES, mas eu sempre, quando chega a este ponto, eu sempre digo assim, qualquer banca cobra isto, entendeu? Porque ela exige dois conhecimentos. Primeiro, conhecimento de regência.
2, conhecimento do uso dos pronomes. E ainda há uma terceira exigência aqui, que é a colocação do pronome. Se eu coloco o pronome antes do verbo, depois do verbo, ou no meio do verbo. Eu falo de próclise, mesóclise e ênclise. Já notou, não é verdade? Então, é um tema bastante interessante para quem elabora provas, porque pode brincar ali com aquilo. É um texto, é uma condição muito favorável a trabalhos. Bom, vem cá comigo. Eli, tá errado, então eu vou jogar fora o lhe. Quem que eu posso colocar no lugar do lhe? Boa pergunta, show de bola. Você tá em casa já especulando, né? Então vamos puxar para cá, para a setinha do lado. Ó. O professor viu o... Ele eu posso colocar assim, viu o na sala? Pode. O professor viu os. O professor viu a. O professor viu as. Eu tô achando essa frase tão assim, esquisita de falar. Mas esquisita. Realmente ela é difícil de falar. Mas não é errada não, viu? Um detalhe. O pronome está na posição de ênclise, ou seja, depois do verbo. Professor, eu poderia dizer assim, o professor... O viu, o professor a viu, o professor os viu, o professor as viu. Claro, com toda a certeza do mundo. Por quê, professor? Vamos lá, porque o sujeito, observa comigo aqui, ó. Porque o sujeito, o professor, ele é composto por um substantivo. Não é um substantivo? Professor, não é? Então o que acontece, gente? Substantivos nem atraem, nem repudiam os pronomes que eu coloquei aqui. Entendeu? Então... eu posso tanto dizer o professor ouviu como o professor os, ouviu como o professor viu os. O professor os viu, o professor viu os. Entendem? Show de bola. Eli, me diz mais uma coisa. Apenas eu posso usar o ou, a, os e os as? Não. Eu posso dizer assim, o professor viu-me, o professor viu-te, o professor se viu, né? Se viu na rua. O professor nos viu, o professor vos viu. Né? Ele dava. Até o se, viu? Ele conta como é que alguém se vê. Ele, olha, o professor deu uma entrevista, saiu no jornal, ele se viu no jornal. Posso não? Pode, né? Perfeito. Errado, lhes. Engraçado, né? Ele couberam todos, exceto o lhes. Justo. Por quê? Porque o lhe é exclusivo de objeto indireto, né? A gente viu. Próxima. O jornalista não o obedeceu. Mais uma vez está errado. Quem obedece a algo, a alguém. Então aqui, gente... tenho que usar o lhe. Eu estou entendendo. Agora eu posso usar o lhe. Justo, sacou aí, ó? Ou seja, se eu tenho um VTI, eu chamo o grupo. Ei, pessoal do VTI, vem cá, quem é o pessoal do VTI? O pessoal do VTI vem aqui, ó. Olha aqui pra mim. Cadê o pessoal do VTI? O pessoal do VTI é o lhes. Então chama esse pessoal pra cá. Aí eu tenho um verbo transitivo direto aqui. Eita, então chama a galera aí do VTD, que é uma galera. Ou a, os e as, incluindo o metecer nos vos, que podem, né? Show de bola. Então é um grupo maior. Entende? Então assim, você tem que ter essa percepção. Tá legal? Show de bola? Vem cá comigo. Frase homérica, né? Conhecidíssima. A moça lhe ama, meu amor, eu lhe amo, não se vá. Meu amor, eu lhe desejo. Essas frases estão erradas. Sério, sim. Vamos ajeitar aqui, ó. A moça lhe ama. Ora, como é que eu vou usar o lhe se o verbo amar é um VTD, não é, gente? Se o amar é um VTD, eu não posso usar o lhe, não é? Tenho que dizer a moça te ama. O te eu posso. A moça se ama. A moça nos ama, vos ama, a moça o ama. Cabem todos, exceto o lhe, lhes, mais uma vez. Tá certo? Então, cuidado. Por isso que o meu parecer aqui foi este, ó. Não obedecem ao padrão culto da língua porque não estão obedecendo ao padrão culto de uso de pronomes. Então são dois padrões aqui. O padrão culto está sendo interferido porque o padrão do uso dos pronomes não está sendo respeitado. Tá legal? Show de bola? Show de bola, ele entendi. E agora? Bom, vem cá comigo. Olha aqui. Vocês já viram que os pronomes, objetos diretos, o, os, a, as, às vezes eles ficam lo, lá, los e las? Pois é fácil quando eles ficam assim. Só que antes uma coisa, eu acho que você já reparou um negócio. Professor, eu posso dizer assim, que toda vida que eu vi um o, a, um os e um as, toda vida vai ser objeto direto? Aí é verdade, né? Sempre eles vão sempre, né? Existe uma chance pequenininha de o lo, lá, los e las, de estes poderem representar a função de sujeito. É muito rara,
Eu não vou comentar aqui não, você procura depois, pode até procurar aí no Google. É um caso muito raro, não costuma cair em prova de concurso. É quando lo, lá, los e las podem ser sujeitos, né? Você pode até colocar no Google aí, vai aparecer algum site explicando esse processo. Não vou explicar que a gente vai perder um tempo danado aqui, e a gente está pensando na nossa prova, né? Não é verdade? Show de bola. Isso aqui é um curso, eu explicaria isso num curso modular, no sentido de, é um curso de 80 vídeos, mas aqui 40 vídeos, a gente está pensando na nossa prova, eu quero cair em prova, justamente. Então vem cá comigo, ó. O lo, las, los e las, quando é que eu vou usar ele? Primeira coisa, eles continuam representando, né, complementos diretos, ou seja, objetos diretos, com a exceção, né, claro, vou colocar um asterisco aqui, que você, já acabei de dizer que em algumas raríssimas ocasiões, o lo, lá, los e las podem ser sujeitos. Mas, no nosso caso, e o que cai em prova é o lo, lá, los e las como objeto direto. Veja, quando é que eu faço essa troca? Fácil, ó. Se o verbo terminar em R, S ou Z, né, que eu costumo chamar assim, eu costumo brincar, é uma metáfora que eu crio, uma metáfora não, uma fábula que eu inventei, sabe? É assim, ó. Toda vez que você tiver um rato solto e zoadentro dentro da sua casa, você corta o rabo do rato solto zoadentro. Depois que você cortar o rabo dele, ele esquisito, que história esquisita ali. Pois é. Se aparece um rato solto zoadentro da sua casa, você corta o rabo desse rato, faz um curativo nele e depois que você fizer um curativo, você coloca um rabo artificial, que é um canudo. Que história doida é essa, professor? Calma aí, presta atenção. Vou explicar já como a coisa é interessante. Ou seja, se você tem verbos que terminam em RS ou Z, e se os pronomes o e as, ou a, os e as, devem surgir na posição de ênclise, você vai fazer o seguinte, você vai retirar a consoante final, você vai colocar um hífen e acrescentar L ao pronome. Certo? Beleza. Observa um detalhe. Eli, eu não entendi a metáfora. É assim, ó. Rato solto e zoadento. Terminou em R, S ou Z? Retire a consoante. Ou seja, você vai cortar o rabo do rato solto e zoadento. Com o peninha do rato que você cortou o rabo, você vai colocar um curativo. Esse curativo se chama hífen. Colocado o curativo hífen, você vai agora com o peninha colocar um rabo artificial. Esse rabo artificial é exatamente quem? Um L. Está aqui, ó. Você acrescenta L ao pronome. E é isto. Ele quer ver na prática. Vamos ver na prática, olha só. Trouxemos os livros ontem. Ora, você sabe que quem traz algo, traz alguma coisa. Os livros é o nosso objeto direto. Só que o verbo terminou em rato solto. Ó. Terminou em solto. O que eu vou fazer com esse solto aqui? Corto o rabo desse solto, coloco o hífen, que é o curativo, e o rabo artificial, que é o L. Trouxemos-los ontem. Professor, tá feio pra danado. Isso aqui tá muito feio, mas tá certo, viu? Isso aqui é chique pra caramba, gente. Isso aqui é espumante Chandon, viu? Brut, rosé. Isso aqui é chique pra caramba. O negócio aqui é sério, ó. Taças de cristal, ó. Tá aquelas taças de cristal lindas, pois é, ó. Isso aqui o negócio é chique. Vamos ver. Fiz todas as compras hoje. Quem faz algo, né? Ó. Todas as compras é o nosso objeto direto, né? Vamos ajeitar, colocar o azulzinho aqui, ó. É o nosso objeto direto, justo. Só que o verbo terminou em zoadento. Rato zoadento. O que eu vou fazer com esse Z aqui? Eu vou cortar o rabo desse rato zoadento. Olha aí. E a frase vai ficar mais esquisita ainda, gente. Filas hoje à noite. Ah, eu entendi agora por que na sua metáfora você coloca cortar o rabo do rato. Vamos desenhar um rato aqui. Cortar o rabo do rato, né, Eli? Eu entendi agora. Eu entendi o que você falou de cortar o rabo do rato, né? E colocar um rabo artificial. Pois é. Você imagina um rato, gente, com um rabo de canudo. Essa é a coisa mais horrível da face da Terra, né? Esquisito, né? Um rabo em formato de canudo. Pois bem, ó, por isso que esse filas aqui é esquisitão, mas é certíssimo, viu? E por fim, algo mais habitual, ó. Ele gosta de criticar esses atores. Bom, ele gosta de criticar, vem cá, quem criticar alguém, alguma coisa, e terminou agora sim, terminou em rato, né? Terminou em rato, ó, R, daqui o R. Então terminou em rato. O que eu vou fazer com esse R aqui? Eu vou cortar o rabinho desse rato aqui, vai-te embora, corto o rabo dele, e aí eu vou ter criticá-los. Fechou? Tranquilo.
Ele, eu tenho uma pergunta a fazer. Olha aqui para mim. Ele, eu tenho uma pergunta a fazer. Por que que no criticá-los ficou assim, com um acento, né? Eu estou vendo aqui criticá-los, ó, bem aqui, professor, eu estou vendo. Ah? Por que que no filas não teve? Por que que no trouxemos-los não teve? Por quê? Bom, é uma regra de acentuação gráfica que eu vou explicar agora. Muito fácil, uma regra fácil. Ó, vem cá comigo. Você não erra nunca. Presta atenção. Eu vou colocar aqui um sem título pra gente. Tá aqui, ó. Tá vendo? Vem cá, ó. É fácil, é assim, ó. Todas as oxítonas terminadas em A, E, O, todas as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, olha só. Olha como é moleza. O que você faz? Você acentua. Né? Entra nessa regra também, claro, é importante salientar, que todas as oxítonas terminadas em "em", né, ó, ou terminadas em "ens", também receberão um acento. Está aqui o título acento, né? Beleza, então no caso lá, quando eu escrevo a palavra criticar, ó, vou colocar aqui, quando eu escrevo a palavra criticá-los, veja que se eu separar as sílabas, ó, criticar, a sílaba tônica é aqui, então é uma oxítona terminada em quê? Em A. Então, se é uma oxítona terminada em A, é criticá-los, né? Ah, Eli, mas compramos, como é que tá lá? A primeira frase. Trouxemos-los. É para ter acento, Eli, não? Calma aí, vamos lá. Trouxemos-los, não é assim? Ah, professor, era para ter acento no mo também, que termina em o. Peraí. Tem que ser uma oxítona. Elas têm que ser oxítonas, né? Ó, trouxemos. A sílaba tônica não é no mo, é no C, que a gente escreve X, né? Trouxemos, né? A gente escreve trouxemos, mas pronuncia trouxemos, né? Não é com dois S não, tá certo? Beleza, quer dizer, ele trouxe. A gente pronuncia ele trouxe, né? Muito doido, né, o português, essa parte fonética. Beleza, então aqui se você colocasse um trouxemolo assim, tá errado. Eita, pau, tá errado pra dedéu, viu? Não façam pela madrugada, não faço isso não. Foi, voltou. Ele, então entendi. Ratos soltos lá dentro, o que é que eu faço? Vem aqui comigo. Rapidez para você nunca mais esquecer, ó. Se tiver um rato solto lá dentro, você faz o quê? Corta o rabo do rato. Corta o rabo do rato solto, corta o rabo do rato lá dentro. Cortou, beleza. Coloca um curativo de mentirinha, que é um hífen. Né? Um curativo de mentirinha, um curativo de verdade, perdão. E um rabo de mentirinha, que é um L, é um canudo, aquele canudo que a gente toma assim, que a gente vira, que ele dobra assim, que ele tem uma articulação assim, né? Então você pega lá um peninha do rato que você arrancou o rabo, você coloca lá, tá aí, ratinho, vá-se embora. E aí fica este monstrengo aí, que é o filos, né? Que é o trouxemos, que é o completamos-las, e assim por diante. Tá legal? Vem cá comigo agora. Foi. Mais uma. Ó, agora, às vezes, o pronome fica no, na, nos e nas. Como é que fica ali? Fácil. Olha aí, ó. É o seguinte, é mais tranquilo agora. Ele tem alguma historinha com rato? Não tem nada com rato agora, não. Agora a história, sabe qual é? Não é com rato. A história agora é com nariz. Isso aqui é um nariz, ó. É um nariz de uma pessoa, tá certo? Ó. Ok? Nariz de uma pessoa aqui, ó. Imagina uma pessoa aqui, tá certo? Ó. Uma pessoa, tá legal? Então esse aqui é o nariz de uma pessoa. É o seguinte, se você tem os pronomes, objetos, ou a, os e as, ligados a verbos com finais nasais, é só o seguinte, ó, acrescente N. Acabou. O N é para indicar no processo. Tá certo? Eli, como assim? Vamos ver agora, vamos ver na prática, ó. O treinador propõe as mudanças antes do jogo. Este propõe aqui, ó, ele é completamente nasal, né, ó. Então é propõe. Se você colocar assim o dedinho no nariz, coloca o dedinho no nariz. Tá vendo como é que eu tô falando? Que eu tô com o dedinho no nariz aqui, tá vendo? Só que na hora da prova, ó. Valber, apareça aqui, por favor. Só que na hora da prova, você não vai ficar fazendo assim. Meu Deus, será que esse verbo é nasal? Se você ficar fazendo isso aqui, o fiscal vai tomar a sua prova. Apesar que você tá colando, você tá se comunicando com alguém, né? Aí, mas eu tô me comunicando comigo mesmo. Como é que daqui que você prove? Entendeu? O estresse é grande. Então, você tem que saber que propõe, né, é uma estrutura nasal. E quem propõe algo a alguém. É um verbo VTDI, mas no contexto aqui ele só está como VTD, né? Então ele propõe as mudanças. Então, as mudanças eu representaria por as. Só que como o verbo tem fim nasal, o que eu vou fazer com esse nariz? Eu vou
colocar o N e fica tudo em casa. Vem cá, ó, vem ver o exemplo. O treinador propõe-nas antes do jogo. Tá certo? Show de bola de show de bola. Ó, a terceira frase que eu escrevi, vocês estão vendo, que o pronome ficou antes do verbo. A gente dizia isso agora há pouco, né? Substantivos não atraem nem repudiam pronomes oblíquos. Isso quer dizer que, quando eu digo o treinador propõe-nas, ou o treinador as propõe, ambas as estruturas estão corretas. Mas eu levar a sala do diretor. Só um detalhe, gente, eu era para ter grifado de vermelho também. O problemático, mas acabei esquecendo, tá? Não tem problema não. Vamos lá. Levaram-nos à sala do diretor. Ora, quem leva alguém a algum lugar. O verbo termina com som nasal de novo, né? A gente tem mais uma vez, levaram, é um som nasal. Então, se levaram um som nasal, eu não vou cortar o rabo de ninguém, cortar o nariz de ninguém, só vou acrescentar nos ao pronome os. O os representa alunos problemáticos. Então, eu teria a seguinte construção. Tranquilo? Tranquilo ali. E agora vamos fazer um exercício. Fazer duas questões aqui bem legais, né? A primeira questão que eu quero fazer não é nem essa daqui não. Essa daqui é bacana, mas eu quero fazer a primeira, essa daqui, ó. Vem comigo. A primeira que a gente vai fazer é essa daqui. Cadê? Só um instante. Vou achar já. Vamos lá, questão. Tá aqui, ó, mesmo esqueminha, né? Essa aqui é a apostila que vocês vão receber, né? Recebe a apostila, aí tem muita teoria, blá blá blá. A questão que eu quero fazer é essa sesganrio pequenininha, essa pequenininhazinha aqui, ó. Ele é pequenininha, vamos lá, vamos fazer lá. Olha só. Muito fácil, ele diz assim, ó. Assinar a frase que está usado indevidamente um dos pronomes seguintes, o ou lhe. Vamos lá? Vamos lá, olha só. O que é que nós vamos ter aqui neste momento? Eu só... Gente, porque eu preciso... Vamos nessa. Olha só, a frase diz, não lhe agrada semelhante providência? Olha ali, eu estou olhando o lhe, estou certo? Certíssimo. A questão é só verificar com quem que ele está envolvido, né? Ah, professor, entendi. Eu tenho que olhar a regência do verbo, justamente. Então vamos olhar a regência do verbo aqui. Observa comigo. Quem agrada, no sentido de causar agrado, agrada a algo, a alguém. Olha aqui rapidinho comigo para mim. Agradar significa causar agrado emocional, que é VTI, regendo a alguém. No caso, se for fazer carinho se mimar, é VTD, tá? No caso que a gente tem aqui, agradar é causar qualquer tipo de agrado emocional. Você vai a um teatro, assistir a uma peça, diz, putz, que peça linda, estou maravilhado. Aqui você vai à sua igreja, canta, ora, reza, não é? Sai emocionado, você sai com o coração agradado, né? Então é isso que está acontecendo aqui. Agradar no sentido de causar agrado é transitivo indireto. Então, o lhe ali está show de bola. Vem cá comigo. O lhe também, diga-se de passagem, foi atraído pelos poderes da negação do não é? Acho que vocês sabem que toda palavra de sentido negativo atrai pronomes oblíquos. Show de bola. Bacana o item A, está certo. B, a resposta do professor não o satisfez. Olha só. Quem satisfaz alguém ou algo, olha o aqui. Não é, ó. E o verbo satisfazer, você já viu que eu disse aqui, o verbo satisfazer é um puro VTD, né? Agora, é engraçado uma coisa, vamos ver se vocês concordam comigo. Vamos ler a frase B, trocando o pelo lhe, só para fazer uma coisa, ó. A resposta do professor não lhe satisfez. Engraçado. Fecha aqui. Ó, é engraçado que quando você lê essa frase, né, a resposta do professor não lhe satisfez, ele, tá agradável, ele tá correto. Pois é, só ilusão auditiva, é ilusão sonora, né? A gente não tá bacana não, tá certo? Então, se liga, fica atento, não dá esse vacilo não, tá? Então assim, antes de você
bater o martelo, olha a regência do verbo. Pô, quem satisfaz algo, alguém. Então eu não posso usar o li, tem que usar o ou, o a, o os, ou o as, o me, né? Poderia usar aqui. A resposta do professor não me satisfez. Esse me aí vai ser o quê? Vai ser um objeto direto, né? Tá legal? Show de bola. Vem cá. Ana o ajudou na semana passada. Quem ajuda alguém ou alguma coisa, né? Ó, outro VTD. Então o aqui está show de bola, tá correto aqui. Detalhe interessante, né? O não atraiu de novo no item B. E aqui seria correto colocar ajudou-o, né? Ana ajudou-o na semana passada. Correto. Item D, vamos ao item D. O item D diz: o poeta assistiu nas horas amargas. Olha, assistir no sentido de dar assistência, a gente sabe que ele pode ser tanto VTD como VTI. Então, no caso aqui, o A está bem-vindo, está correto na frase, mas nada impediria de nós trocarmos este A por um lhes, viu? Isso só para o verbo assistir no sentido de ajudar, no sentido de ajudar, no sentido de auxiliar, né? Ó, auxiliar, etc. Tá legal? Dentro desse espírito aqui. Os outros sentidos do assistir, não. Né? Cada um é bem definido mesmo. Agora, o assistir no sentido de ajudar, auxiliar, ele é tanto VTD como VTI. Correto. E o último item, o item frágil, o item com problemas, gente. Tá aqui ele, ó. Vou visitar-lhe na próxima semana. Olha, visitar-lhe ali. Visitar-lhe para mim está show de bola, professor, porque visitar-lhe, né? Tá, mas espera ainda. Quem visita, não deu vacilo não. Ó. Quem visita algo, visita alguém, não é? Ó. Como é que eu vou usar um li, meu Deus, se eu tenho um verbo VTD? Então, vamos ajeitar isso aqui. Então, terminou em rato. Corta o rabo do rato, por favor, corta. Então como é que vai ficar? Visitá-lo na próxima semana. Acabou. Opa, não deu para copiar não para ainda. Vou escrever aqui, ó. Vou visitá-lo. Não é assim? Vai ficar? Justo, show de bola. Tá certo? Então o item que não parecia ser o item falso, né? Mas é o item falso. Ou seja, não confie no ouvido aqui nesta hora. Tá legal? Não dê esta mancada não. Show de bola? Vamos fazer mais um agora aqui. Vamos lá então. Olha, vamos lá ver aqui. Eu quero fazer com vocês a primeira, essa questão aqui é do TRE de Pernambuco, caiu em 2011 na Fundação Carlos Chagas, uma questão bem normal, bem comum, não é? A ilha 2011 não está desatualizada, não está nada, tem prova 2012, 2013, com esse modelito aqui, tá certo? Não dê bobeira não. Vamos aqui comigo. Como é que é essa questão? Ele coloca, gente, várias expressões repetidas de maneira exaustiva, tá? E depois a gente vai trocar. Vamos ler, ó. Os mais fortes empreendiam a conquista colonial, legitimavam a conquista colonial, atribuindo à conquista colonial o mérito de uma transformação civilizadora, que tornava a conquista colonial uma espécie de benemerência. Aí a questão propõe: evitam-se as viciosas repetições da frase acima, substituindo-se os elementos sublinhados na ordem dada por... E aí, ó, você está vendo? Que só o que dá aqui é pronome, né? Então vamos lá, vamos nessa. Vem aqui comigo. Olha só, quem legitima algo, legitima alguém ou legitima alguma coisa. Gente, legitimavam a conquista colonial, legitimavam... eu vou usar mas o verbo terminou em som nasal, não terminou? Legitimavam, o que eu vou fazer? Colocar um hífen e escrever na. Concordam comigo? Olha só, ou é A de avião, ou é C de casa. Ele é engraçado. Com a primeira a gente já está quase acertando. Justo. Basta saber o primeiro. Quem legitima algo. Então, ou é A ou é C. Perfeito. Vamos ver o outro agora. Só olha a regência do atribuir. Quem atribui, gente? Você sabe, atribui algo a alguém. Então, o algo atribuído é o mérito de uma transformação civilizadora. E este mérito foi atribuído a quem? Este mérito foi atribuído, vou colocar a cor de rosa que vai ficar bonito, ó, no cor de rosa, ó, atribuído à conquista colonial. Então, isso daqui, a conquista colonial,
é o objeto indireto. E qual é o pronome que eu uso para objeto indireto, hein? Lhe. Ó, uma dica que se eu não tiver comentado lá na teoria, eu comento agora, ó. O lhes, quando ele é objeto indireto, gente, ele pode ser trocado por a ele ou a ela, não é? Ó? Ou a eles ou a elas, tá certo? Então, será que eu posso fazer essa troca aqui atribuindo a ela, atribuindo a conquista colonial, justo? É por isso que existe crase aqui. Então é atribuindo-lhe, sim. Qual o item verdadeiro? E professor, já foi. É o item A, justo. Por que é o item A? Porque vírgulas, elas repudiam pronome, não é? Pausas repudiam pronome. Então legitimavam-na atribuindo-lhe o mérito de uma transformação civilizadora que tornava a conquista colonial uma espécie de benemerência. O verbo tornar é um VTD. Opa, não confunda ele. Eu estou na dúvida agora. Você falou lá na teoria que o tornar é um verbo de ligação. Não falei isso. Eu falei que o tornar-se uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Vocês concordam comigo? Olha só aqui, ó. Cuidado, tá? Foi até bom você ter pensado nisso. O professor já ia fazer essa pergunta, sabia? Como é que você sabia que eu queria fazer essa pergunta? É porque eu leio os seus pensamentos, sabia? Esses computadores aqui do estúdio, eles têm assim uns sensores, sabe? Eu sei o que está passando pela cabeça de vocês, certo? Por isso que não vai pensar besteira demais, não, senão eu vou pensar também. Eu vou saber o que você está pensando, tá certo? Ó, tornar-se é um verbo ligante, fechou? Tá aqui o sujeito, tá aqui o predicativo do sujeito. Tornar-se sem o ser, só tornar, como está lá na nossa questão, é o VTD, ó. Então, tornou a conquista colonial, que é o nosso objeto direto. Eu vou colocar aqui em verdão, aqui, ó, verde e rosa, Mangueira, tá aí, em homenagem à Mangueira, belíssima Mangueira, tornava a conquista colonial, que é o objeto direto. E sabem o que é esse, uma espécie de benemerência? Pois, ó, relaxa, uma espécie de benemerência é o predicativo, mas sabe de quem? Ó, lá no tornar-se eu tenho o predicativo do sujeito, ó. Veja, a conquista colonial tornou-se complexa. Complexa predica sujeito, né? Beleza. Só que no nosso caso aqui, uma espécie de benemerência não é uma característica da transformação civilizadora, uma característica da conquista colonial. Então esse aqui é um predicativo do objeto. Meio incomum, não é? Não cai muito em prova, não. Mas é um predicativo do objeto direto. Gente, relaxa. Isso aqui eu coloquei só para você ter mais informações, tá? Se você sabe que a conquista colonial é objeto direto, você vai dizer tornava, não é verdade? Não, eu não vou usar tornava, não, porque eu sei que todo que, ó, essa dica, uma dica rápida aí, ó. Todo que, todo quem e todo onde atraem pronomes, viu? Dentre outras palavrinhas também a gente vai citar depois, ó. Me, te, se, nos, vos, o, ou, o, a, o lhe, o lhes, todos são atraídos por que, quem, onde. Tá legal? Então, no caso aqui, o que vai atrair o a. E aí, ó, vai ficar tudo em casa. Vamos ler tudo agora, tudo arrumadinho, tá? Pra gente fechar este vídeo. Os mais fortes empreendiam a conquista colonial. Legitimavam-na, atribuindo-lhe o mérito de uma transformação civilizadora que a tornava uma espécie de benemerência. Pronto, é isto, o item verdadeiro é o ar de avião. Perfeito? Então vem aqui fechar comigo, já se foram esses 30 minutos aí. Gente, valeu, show de bola, bacana. Um forte abraço e daqui a pouco a gente volta, né? Outro vídeo aí. Tá certo? Vamos continuar falando aí de regência agora. Provavelmente, acho que agora é regência nominal. O próximo vídeo a gente vai falar de regência nominal, para dar uma fechada bacana aí. Abraço.